Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Oi, boa tarde, tudo bem? 12 horas e 1 minuto é a hora certa em Rondônia e cá estamos nós, no nosso reencontro diário. Que bom que a gente pode diariamente, de segunda a sexta-feira, bater esse papo, trocar ideias. Tudo através do 999040095. Vou repetir, 999040095 é o número do nosso WhatsApp. Com esse número você manda sua mensagem, manda sua crítica, o seu apelo, o seu pedido. E sendo publicável, nós publicamos aqui. Agora vamos falar de amor, gente. Acho que com tanta guerra aí pelo mundo, com essas disputas, inclusive as disputas das Olimpíadas, vamos falar de amor. Eu acho que é tão gostoso, né? Olha, tenta falar junto comigo. Amor. Chega, a boca fica cheia. Sendo verdade a ideia de Platão de que o amor deriva da admiração, temos que concluir que quem ama o rude e egoísta admira esse modo de ser. Para uma pessoa amar alguém tão diferente do seu próprio modo de ser, terá forçosamente que ser portadora de uma autoestima muito precária. Outro fator que pode fazer com que uma pessoa se apegue a uma relação na qual é maltratada é a esperança. Quem sabe um dia ele irá mudar. A mistura da baixa autoestima com uma certa ideia de grandeza pode levar uma pessoa a pensar que aos poucos ela irá ajudar o amado a mudar. O resultado final é sempre o mesmo. O que ama suporta anos de ofensas e humilhações antes de fazer o que deveria ter feito logo: se afastar. Pessoas com boa autoestima e com uma razão forte só se interessam por relações em que haja correspondência. Amar e ser amado do mesmo modo. Doze horas e 5 minutos é a hora certa em Rondônia. Com essas palavras, entra no ar Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa, e agora direto de Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes. Bom, eu não sei se vocês sabem, a tal de lei das Olimpíadas, no artigo 28, ficam proibidas bandeiras e cartazes. Então, por causa disso, estavam retirando manifestações políticas dos estádios, tirando camisa escrito Fora Temer, cartazes escrito Fora Temer, pois um juiz deu uma liminar dizendo que tem que permitir porque isso contraria a Constituição brasileira, e é verdade. A Constituição brasileira garante a livre manifestação do pensamento desde que seja pacífica. Isso é uma censura indevida praticada por um órgão internacional, como é o Comitê Olímpico.
o governo iria defender a Rio 2016 e o Comitê Olímpico, né? Mas a Advocacia Geral da União, certamente por ordens do presidente interino Michel Temer, retirou a defesa. Então, concorda que não deve haver retirada de cartazes, né? É que Temer percebeu que esses cartazes eram só contra ele, então, já que são contra ele, ele tem que permitir, né? Foi isso que ele fez. Fez muito bem o presidente Temer. Defende a Constituição brasileira contra os organizadores da Olimpíada Rio de Janeiro. É um absurdo que não possa haver livre manifestação pacífica de ideias, de pensamento, ainda que seja política, no meio dos jogos. Bom, e ontem eu não sei se foi divertido, se foi chato para o presidente Supremo, Ricardo Lewandowski, presidir essa sessão aí, de noite adentro, de votação da pronúncia do julgamento da presidente Dilma. Ele sofreu principalmente com essa linha de frente aí, esse quinteto, né? Lindbergh Farias e as 4 mulheres, né? Gleisi Hoffmann, Vanessa Graziotin, Fátima Bezerra e a Cátia Abreu, né? A Vanessa Graziotin fez todo o esforço para ler uma nota, uma carta do senador dos Estados Unidos, Bernie Sanders, né? Queria pôr a carta no processo. Lewandowski deu 2 minutos para ela. Eu não imaginei que alguém do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, fosse assim tão colonizada por um senador americano. É uma coisa incrível. Já a senadora pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, teve o microfone cortado, porque Lewandowski não aguentou mais. Magno Malta, o senador pelo Espírito Santo, é que se divertiu, né? Chegou a fazer lá uma comparação, disse que no velório a família tem todo o direito de levantar o véu e olhar para o defunto, mas depois tem que enterrar o defunto, disse Magno Malta. O líder do governo, Aloysio Nunes, e o líder do PMDB, Eunício Oliveira, ficaram recomendando aos seus aliados que não batessem boca para não perder tempo, né? Que senão vai se arrastar o processo. Houve uma tentativa do quinteto pró-Dilma, que senta na frente, faz muito barulho, de suspender o processo, pedindo a Lewandowski que anulasse o processo inteiro. Claro que Lewandowski não concordou, porque seria uma interferência indevida dele num processo legislativo. Ele está lá para presidir um julgamento e não para tomar decisões de outra ordem que não sejam a prática do julgamento. E, por fim, queria falar de novo em Olimpíada, né? Olimpíada do Rio de Janeiro. Eu não vou falar em Olimpíadas, que aí eu estaria me referindo às do Rio de Janeiro, de Londres, de Barcelona, de Atenas, etc. É Olimpíada, no singular, como costuma dizer meu colega José Neumann. Em primeiro lugar, eu não entendi por que omitiram em todas as biografias da judoca Ouro que ela é sargento da Marinha do Brasil. Parece que é feio ser sargento da Marinha, né? Poucos citaram também que o Prata é sargento do Exército. Bom, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ontem teve jogo de futebol de novo no estádio Mané Garrincha, aqui na capital do país. Prejudica a capital inteira. E sabem por quê? Porque a prioridade é para o jogo de futebol e não para quem está trabalhando, produzindo, pagando imposto e tentando sobreviver. Atrapalha a cidade toda, os que trabalham. Deveria ser o contrário. A prioridade é para quem trabalha. E quem quiser assistir o jogo, que se vire para chegar lá no estádio, estacione o carro e acesse o estádio. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas e 10 minutos. 12 horas e 10 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente, agora vamos falar sobre a CPI dos frigoríficos.
Os deputados estaduais querem acabar com o cartel que existe em Rondônia. Está trazendo muitos prejuízos para a população que sofre com o preço alto da carne. Além disso, o cartel fechou inúmeros frigoríficos e deixou muita gente sem emprego. Não é, Francisco de Assis? Como você está vendo, você pode andar na cidade aí, todo mundo desempregado. Diga aí, Laurenice Gomes. Se pergunta por que fechou, agora vamos ver de quê. Os deputados querem os empregos de volta, viu, Francisco de Assis? É a esperança da comunidade, é que lá reabra de novo. Depois de muito trabalho e debates, o resultado da CPI foi para o Ministério Público e outros órgãos. O presidente da APRO, Adélio Barofaldi, também espera que tudo volte à normalidade. Esse movimento, junto com a Assembleia e com o Governo do Estado, ele tem sido de uma valia muito grande para dar a pressão em cima dos frigoríficos para voltar a uma realidade que é o nosso lugar de Rondônia. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Falando a verdade. 12 horas e 11 minutos. 12 horas e 11 minutos é a hora certa em Rondônia. O governo federal deixará os militares de fora da reforma da Previdência, mas estuda fazer ajustes na carreira, como elevar o tempo de serviço de 30 para 35 anos e acabar com a idade compulsória para a aposentadoria. É uma ideia, né? Isso, por enquanto, é ideia, isso vai ser naturalmente discutido. É difícil você, vamos dizer, um sargento com 80 anos, 75 anos, ele vai fazer muito pouco, ou vai ter poucas condições de fazer o que for necessário. Então, essa falta de limite de idade é um negócio para ser examinado. É diferente de outras carreiras, né? É diferente de outras atividades. Atividade de militar, atividade policial requerem um determinado preparo físico, disposição física, porque tem que correr. Como é que faz para correr? O cara de 20, 30, 40 anos corre, cada um menos do que o outro. E quando chega nos 60, 70, aí a coisa pega. O governo pretende exigir seguro para obras públicas. A mudança na lei de licitações prevê a apólice para garantir a entrega de projetos. A proposta para alterar a lei de licitações que está sendo negociada pelo governo com o Congresso prevê a exigência de as obras públicas terem um seguro para garantir a entrega dos projetos. A seguradora ficaria responsável por fiscalizar o cumprimento dos contratos e assumir os compromissos, caso a obra pare. O governo quer ainda unificar, numa só norma, o regime diferenciado de contratações que acelera os processos e já é utilizado em algumas obras, e as práticas hoje exclusivas da Petrobras. O projeto deve ir à votação no Senado na semana que vem. Bom, deixa eu falar aqui uma coisa. Eu acho que a ideia é interessante, mas como é que você vai obrigar as seguradoras a fazerem seguro de uma empresa de duvidosa idoneidade, mas que o poder público sempre dá o seu jeito de fazê-la ganhar concorrência? O segurador sabe que, peraí, esse cara aí é nó cego, como é que ele vai segurar? Então, tem que haver a segurança da transparência e da licitude no processo licitatório. Senão, a coisa vai viciada, vai estourar a bomba na mão da companhia seguradora. Não é verdade? Reflete sobre isso. Falando a verdade. 12 horas e 15 minutos, hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo logo. A gente volta já. Falando a verdade. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Pense Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Atenção, emissoras da Rede Meridional.
Informação de rede em 2 minutos. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas e 19 minutos. 12 horas e 19 minutos é a hora certa em Rondônia. Agora com a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Cilhote, com a gerência da Sueli Martins e mais a FM Clube Cidades de Cacoal, sob a direção do Valdeci Lopes, está formada a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeias do Jamari, para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo aos companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você, que nos prestigia com a sua audiência. Falando a verdade. Agora são 12 horas e 20 minutos. 12 horas e 20 minutos é a hora certa em Rondônia. Gente, o Senado esteve reunido até quase 2 horas da manhã de hoje, discutindo a aceitação ou não do relatório do senador Anastasia. Os simpáticos à presidente Dilma Rousseff, repetindo aquela oração, reza, né? Parecia um mantra, né? Isso é golpe, isso é golpe, isso é golpe, isso é golpe.
E algumas afirmações até muito pesadas quanto ao trabalho do senador Anastasia. Todos depreciativos feitos por parte da oposição de hoje. Interessante é que essa oposição de hoje era oposição também em 1993, eu acho, 92, 93, quando houve a cassação do mandato do presidente Collor. E aí ali não era golpe. Naquela ocasião não era golpe. E era muito menos, a situação era muito menos. Olha, pelo que eu saiba, não tinha nem dinheiro público envolvido na história. Era o caixa 2 da campanha que veio e derrubou o Collor, né? Aí não era golpe. Não foi golpe. Muito estranho esse jeito duplo de ver as coisas. Quando é no olho da gente, é pimenta. Quando é no olho dos outros, é colírio. Fica difícil, né? Então, mas também você querer coerência de político é brincadeira. Isso não existe. Não existe mesmo. Falando a verdade. 12 horas 22 minutos. 12 horas e 22 minutos é a hora certa em Rondônia. E a Cardiocenter, clínica especializada em cardiologia, realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamentos de alta tecnologia. Faça o seu check-up. Exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardiocenter, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior, pode telefonar. É só ligar 3223-0088. Falando a verdade. 12 horas e 23 minutos, 12 horas e 23 minutos, é a hora certa em Rondônia e é hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor, com Átila Nunes. O consumidor tem direito de desistir de uma compra feita pela internet em até 7 dias corridos, após o recebimento do produto. Segundo o advogado Átila Nunes, do serviço reclamaradianta.com.br, se o estabelecimento se negar a trocar ou devolver o dinheiro, procure a justiça. Lembre-se de que o produto precisa estar em perfeito estado. 1 minuto em defesa do consumidor, com Átila Nunes. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito. 12 horas e 24 minutos é a hora certa em Rondônia. 12 horas e 24 minutos. Hoje é dia 10. Dia 10 de agosto. Alguns dias, no dia 20 de junho, mais precisamente, ou um pouco mais, um pouco menos, um dia mais ou um dia menos, mas foi aí, em cima do dia 20, dia 19 de junho, o encarregado do DENIT em Rondônia disse que dentro de 60 dias os primeiros resultados positivos das obras no viaduto ali do Trevo do Roque estariam concluídas. A parte básica. E dentro de 120 dias estaria o Trevo do Roque, o viaduto do Trevo do Roque estaria pronto. Bom, como eu já ouvi essa conversa várias vezes ao longo dos últimos, eu acho que ao longo dos últimos 10 anos praticamente, né? 4 anos do atual administração, 4 anos do segundo mandato da administração anterior, com mais 1 ou 2 anos do primeiro mandato, aí a ideia vai dar de 9 a 10 anos. Eu tenho o direito, como você também tem, de duvidar que estejam falando sério, porque vieram a público anteriormente, falaram o que sentiram vontade de falar,
não cumpriram, se mandaram e não deram nenhuma satisfação. Não tiveram aqui, olha gente, naquele dia que eu falei com vocês, eu estava brincando, aquilo não era sério. Não diz, simplesmente desaparece do mapa. Mas eu soube que mudou a administração do DENIT, a administração local. Com essa mudança, as coisas tomariam um outro ritmo. Mas eu tenho ainda, diante de tantas decepções, eu tenho o direito de duvidar. Então quero dizer que hoje, dia 10 de agosto, ficam faltando 9 dias para inteirar aquele prazo de 60. Eu falei 9 dias para inteirar o prazo de 60. Ontem eu passei lá, acho que em 9 dias não vão chegar aonde pretendiam chegar. E hoje também ficam faltando 69 dias para aquele prazo de 120. Então, gente, pelo que eu vi ontem lá, não sei não. Falando a verdade. Mas ontem também eu conversei com o deputado Garçom, deputado federal Lindomar Garçom, que me disse que foi criada uma subcomissão de fiscalização e controle de obras do governo federal. Foi criada na Câmara Federal essa subcomissão de fiscalização e controle de obras do governo federal. E o presidente dessa comissão é o deputado Garçom. E que ele está assumindo a posição de fiscal e que vai botar curto e que vai cobrar e que vai acompanhar de perto, etc, etc. Nós até passamos lá na obra muito rapidamente, nós dois, sem nos apresentarmos, passamos discretamente, olhando e chegamos à conclusão de que realmente esses prazos, só com muito esforço, serão cumpridos. Mas lá de Brasília me mandaram um material interessante que eu quero compartilhar com vocês, onde o nosso colega lá, ele fez uma entrevista com o deputado Garçom, etc., a respeito desse assunto, que eu quero que vocês ouçam agora comigo. Cadê o pessoal de Brasília? Não chegou não? Vamos lá, gente. As obras nos viadutos do Trevo do Roque, 3,5 e Campos Sales ficaram paradas por vários anos. Mas agora a esperança é que finalmente sejam concluídas e saiam do papel. Aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, foi criada a Subcomissão de Fiscalização e Controle, que tem como objetivo fiscalizar e acompanhar as obras do governo, como as dos viadutos em Porto Velho. Elas fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Eleito presidente dessa subcomissão, o deputado federal Lindomar Garçom, do PRB de Rondônia, inseriu nos planos de trabalho ações voltadas principalmente para o Estado. Concluir as obras dos viadutos é o principal objetivo. A nossa prioridade nesse momento é fazer com que as obras dos viadutos do Trevo do Roque seja concluída. Em seguida nós vamos para os viadutos ali da 3,5 e depois nós vamos para os viadutos da Campos Sales. Essa subcomissão ela tem atuação a nível nacional, mas nós estamos dando ênfase à região de Rondônia, do Acre e Amazonas. Para que não falte recursos durante as obras, o deputado Lindomar Garçom se encontrou com o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, também em Brasília, e cobrou ações efetivas referentes aos viadutos. Em relação aos viadutos de Porto Velho, nós temos a ser concluídos viadutos do Trevo do Roque, tem aproximado 18 milhões e meio de reais para fazer esse viaduto, para a conclusão dele. Provavelmente o viaduto 3,5 poderá ser dado o início, mas o viaduto da Campos Sales não há possibilidade com esse recurso. A população de Rondônia agora espera que os viadutos virem realidade. 12 horas e 30 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo. A gente volta já. Falando a verdade.
Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Desce Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. O melhor do sertanejo na sua manhã. Meu Brasil! Todo dia às 7 da manhã. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com a segunda metade do nosso Falando a Verdade, edição desta quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2016. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelada em 3 vezes, sem juros no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron entrega em todo o estado de Rondônia. Informações pelo telefone 3222-8193 ou pelo celular 984240145. Falando a verdade. A Polícia Federal em Curitiba intimou a mulher do ex-presidente Lula, Marisa Letícia, e o filho mais velho do casal, Fábio Luiz, para deporem sobre o sítio de Atibaia. Gente, essa coisa está pegando. O laço está começando a apertar. Gente. Será que o ex-presidente Lula não sabia de nada? Teria sido traído pela mulher e pelo filho? Ou será que os 3 foram traídos por alguém que queria fazer mal a eles, colocando o seu nome no apartamento do Guarujá, no triplex do Guarujá? Ah, eu soube agora que a dona Miriam, né? Aquela moça que era chefe de gabinete do presidente lá em São Paulo, né?
presidente. Aí que depois descobriram que ela era uma amiga assim, bem próxima do presidente Lula. E aí ela perdeu o cargo quando descobriram que ela era tão próxima quanto era ou quanto constataram. Ela também tinha um apartamento lá, houve algumas interferências do presidente Lula junto à cooperativa para que ela fosse agraciada também com um apartamento. Aí era só subir e descer, subir e descer. Falando a verdade. Governo quer restringir reajustes, mas desiste de cortar despesas com servidores. O governo Michel Temer apresentou 2 exigências para manter o alívio aos estados no pagamento de prestações das dívidas à União. O teto para o gasto estadual, limitado à correção da inflação, e o limite para a concessão de reajustes e benefícios ao funcionalismo. Os 2 dispositivos, que valem por 2 anos, já fazem parte dos contratos assinados em junho com a maioria dos governadores. Caso não sejam respeitados, os benefícios serão revistos. Mudanças na renegociação das dívidas, que dependem do aval do Congresso, estão na pauta da Câmara. O Planalto avalia, porém, que a votação deve acontecer depois das eleições por falta de unidade na base aliada. O pessoal está dividido, tá? É aquele negócio que a Rita Furtado, quando estava aqui com a gente, falando a verdade, de vez em quando ela usava uma expressão, deu aquele barata voa, ninguém sabe de onde vem, para onde... Por quê? Se você estiver numa sala com alguns amigos e aparecer uma barata voando lá, ninguém vai se preocupar com outra. É cada um por si tentando escapar para a barata não pousar em si. Que loucura, gente. Falando a verdade. E a Odebrecht finaliza a negociação de empréstimo com o Bradesco e o Banco do Brasil, que deve totalizar 500 milhões de reais. Alvo da Lava Jato, o grupo Odebrecht colocou empresa à venda para tentar aliviar as dívidas de 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais. Então 500 milhões é apenas um pingo d'água no oceano. Falando a verdade. 12 horas e 38 minutos, hora certa em Rondônia. É hora de alto papo com Boris Feldman. Desde que a eletrônica tomou conta do automóvel, surgiram também novos componentes, novas peças e também novas denominações, quase todas com letrinhas. Nós temos um festival delas, uma verdadeira sopa de letrinhas no automóvel. E entre elas, o TBI, que são as iniciais em inglês de Throttle Body Injection, que num bom português quer dizer corpo da injeção ou corpo da borboleta. E as oficinas adoram dizer, pois é, doutor, nós temos que fazer uma limpeza do TBI. E você fica sem saber se autoriza ou não, porque não sabe com que frequência se limpa o tal do TBI. Pois então saiba, bico injetor e TBI não tem frequência de limpeza, não existe periodicidade para isso. Bico injetor e TBI só se limpam quando ficam sujos. E essa sujeira se manifesta por um funcionamento irregular do motor, a marcha lenta variando, o carro espirrando ou tossindo. Se o motor estiver funcionando normalmente, não autorize nem limpeza de bicos e nem de TBI. Tome cuidado com as oficinas que sugerem a limpeza preventiva do TBI, porque ele pode realmente se sujar, mas pode passar anos sem necessitar de limpeza nenhuma. Mecânico que sugere limpeza de bico ou de TBI sem sequer ligar o motor é doutor em empurroterapia. Veste-Faro agendado 2016.2. A Faro, Faculdade de Rondônia, informa que as inscrições para o Veste-Faro agendado continuam abertas. Últimas vagas. A Faro oferece os cursos de Direito, Engenharia Florestal, Engenharia Civil e a dupla diplomação, Administração mais Ciência Contábeis. 2 cursos, 2 diplomas em menos tempo. A Faro participa ainda
de programas governamentais como Enem, FIES e Ciências Sem Fronteira. Faça sua vida profissional decolar. Agende já a sua prova no site da Faro, www.faro.edu.br, ou pessoalmente no Campus Faro, na BR-364, quilômetro 6,5, sentido Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo 69-3217-5151. Faro, a faculdade para quem busca superação. Falando a verdade. 12 horas e 41 minutos. 12 horas e 41 minutos é a hora certa em Rondônia. O avanço do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado e o cenário externo mais favorável fizeram o dólar cair para R$ 3,142. Isso ontem. Já há quem diga que, se consumando o impeachment da presidente Dilma, é possível que o dólar caia para um valor inferior a R$ 3. Eu acho que isso é contar muito com o ovo na cloaca da galinha, mas tem gente que tem fé na cloaca, aí fica esperando sair o ovo. Ai, ai. Cercado de dilmistas e lulistas por todos os lados, o chanceler José Serra acabou convencido a designar Luiz Alberto Figueiredo e Mauro Vieira, dois ex-chanceleres medíocres do governo anterior, para postos-chave da diplomacia brasileira. Enquanto Figueiredo assumirá a estratégica embaixada do Brasil em Lisboa, será confiada a Vieira a chefia da missão do Brasil na Organização das Nações Unidas. A informação é do colunista Cláudio Humberto, da coluna Diário do Poder. O governo Michel Temer está confiando a um ex-chanceler de Dilma Rousseff a importante tarefa de representá-lo nas Nações Unidas. Segundo o articulista Cláudio Humberto, é muita coragem. Para fechar a vergonheira, Vieira substituirá na ONU a Antônio Patriota, ex-chanceler cuja sabugice ao PT foi premiada com a embaixada em Roma. Gente, que loucura isso tudo junto aqui de uma vez. Olha, não sei não, eu acho que Michel Temer vai ter que botar a barba que ele não tem de molho. Falando a verdade. Líderes aliados do governo Temer passaram a defender abertamente que a votação de cassação do deputado Eduardo Cunha só aconteça após o julgamento final do impeachment de Dilma. O que é? Por que isso, hein? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não há nenhuma conexão. Embora o PT sempre faça, queira fazer que o Cunha estava com raiva para se vingar. Eu nunca vi político se vingar de nada. Falando a verdade. Ele barganha, ele troca, isso sim. Falando a verdade. A Câmara Federal aprovou no início da madrugada de hoje, por 282 votos a 140, o texto base da renegociação da dívida dos estados. Com o aval do presidente em exercício Michel Temer, os deputados voltaram a mudar o projeto de lei e retiraram do texto a regra que proibia o reajuste salarial de servidores, contrariando o ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Ficou mantido o limite de gastos por 2 anos, segundo o índice da inflação do ano anterior. Olha, esse povo não entende de economia. Devem deixar o Meirelles fazer o que ele tem que fazer, que ele sabe o que tem que fazer. Começa a botar sal demais nesse angu aí, depois fica intragável. Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos, hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade.
Falando a Verdade. Oferecimento Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron, telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron, cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Teste Faro agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. Supermanhã 95. De segunda a sábado, às 8 da manhã. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. Doze horas e 49 minutos. 12 horas e 49 minutos. É a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com o bloco final do nosso Falando a Verdade. Mas agora mesmo eu quero é falar sobre a ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na ótica Cabeça Branca porque eu conheço o trabalho deles e eu sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a ótica Cabeça Branca. São 57 anos de trabalho com qualidade. A ótica Cabeça Branca, eu garanto. Falando a verdade. E agora, 12 horas e 50 minutos, 12 horas e 50 minutos é a hora certa em Rondônia. Amigo pessoal de Lula, Dilma e de outros petistas menos votados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, cometeu ontem um ato falho
clássico durante a discussão da pronúncia de Dilma Rousseff. Ele referiu-se ao ex-ministro José Eduardo Cardoso, defensor de Dilma, como o nosso advogado. Quer dizer, é claro que aqui é o veneno do blog Diário do Poder, né? Esse camarada, tá me falhando a memória agora, ele bota no toco, ele não alivia. Não alivia mesmo. E tem que ser assim, né? É o jeitão dele, o que se vai fazer? Bom, deixa eu falar mais uma coisa aqui importante. Ontem, por volta de 00:30 aqui em Rondônia, 1h30 da manhã lá em Brasília, por 59 votos a 21, o Senado decidiu que a presidente Dilma Rousseff, afastada, será julgada por crime de responsabilidade. O plenário do Senado decidiu dar continuidade ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, por 59 votos a favor e 21 contra. A Casa aprovou o parecer da comissão especial e tornou ré a presidente afastada. A decisão abre caminho para que ela seja julgada por crime de responsabilidade. O número de parlamentares contra Dilma foi maior do que os 54 necessários para aprovar o seu afastamento definitivo. O final do impeachment o final do processo de impeachment pode ocorrer a partir do dia 25 de agosto. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski, que conduziu a sessão do Senado, negou as 8 questões de ordem apresentadas por aliados de Dilma com o objetivo de suspender a ação. Eu não sei em que reside esse propósito de fazer com que a presidente Dilma Rousseff permaneça sofrendo, continue sangrando, ferida de morte, continue sangrando. Eu acho que quanto mais rápido essas coisas acontecessem, seria melhor. Seria mais rápido, né? E numa atitude de intolerância comum entre os petistas, o escritor Fernando Moraes anunciou que vai devolver a placa com a qual foi homenageado pelo então governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, em 1995. Tudo porque o hoje senador Cristóvão, neste ano de 2016, não declarou voto favorável a Dilma. A grosseria resultou em bate-boca nas redes sociais. O senador, por elegância e até por piedade, não lembrou que, além da placa, Fernando Moraes recebeu também dinheiro na cerimônia. A informação é do colunista Cláudio Humberto, que é o titular do blog Diário do Poder. E a grana não é pouca, não. Fernando Moraes recebeu de Cristóvão uma placa homenageando e mais $10 mil. $10 mil que valiam na época R$9.300. Era o governo de Fernando Henrique. Hoje está valendo aí $10 mil, está valendo uns R$35 mil. Então, senhor Fernando Moraes, se o senhor está indignado mesmo, devolva a grana, que aí eu vou acreditar na sua indignação e não no seu oportunismo. Falando a verdade. E deverá ser agravada pela Justiça Militar e não atenuada, como muita gente chegou a pensar e afirmar, até por ignorância, a condenação a 43 anos de prisão do almirante Otton Luiz Pinheiro, ex-presidente da empresa estatal Eletronuclear. Ele foi considerado culpado por vários crimes, inclusive de corrupção passiva. E após o trânsito em julgado da sentença, a Justiça Militar vai condená-lo também a perder a patente de almirante. Olha, o negócio não é brincadeira, não. Agora, sair como corrupto é triste. O cara faz uma carreira brilhante, né? E isso acontece tanto na área militar como no judiciário. Às vezes o grande magistrado, né, capitula, vacila,
claudica na primeira instância, ou na segunda, ou já como ministro do Superior Tribunal, ou até como ministro do Supremo Tribunal. Tudo pode acontecer. Por quê? Porque nós somos criaturas humanas. E por isso estamos desenhadas para errar também. Falando a verdade. 12 horas e 55 minutos, hora certa em Rondônia. Chama aí o Macaco Simão. Você Excelência! Buenos dias, Majestade! Excelência! Pois não. E o Feliciano, Excelência? O que tem o Feliciano? Excelência, tá na boca do jacaré aí. Uma moça denunciou o Feliciano por tentativa de estupro, mostrou mensagens na internet. Isso é culpa do boy que partiu o coração dele. Ficou violenta? Ficou violenta? A audácia do boss. Agora eu vou me vingar do boy. Meu filho, toda pessoa que tem essa capa de moralista, no fundo é isso. Agora, você teve uma vizinha que, segundo a moça, que é jornalista, Patrícia Leres, ela começou a gritar, estava no apartamento dele, não sei o que e tal, e aí uma vizinha começou a tocar a campainha. E aí foi isso que levou o Feliciano, depois de muita insistência da campainha, a abrir a porta e a moça conseguiu fugir para fazer a denúncia e tudo mais. Está na boca do jacaré, o nosso Feliciano. Coração partido. Ele disse, aliás... meu filho, mas é que com esse negócio de Olimpíada... Entendeu? Tudo mais fica ofuscado. Foi o que eu falei, está tendo pouca repercussão. É isso mesmo. Outro divórcio aí, polêmico, né? Galvão e Neymar. Relações estremecidas. Rapaz. Porque o Neymar irritou a Globo. Irritou por quê, hein? Porque ele saiu sem falar com ninguém. A imprensa foi direto pro... mimado, né? E o Galvão está revoltado com a Selecinha. Então teve aí relações estremecidas. E um site aqui de futebol, Futirinhas, grampeou uma conversa no celular. Uau, breaking news! Breaking news exclusivo! Futurinhas grava conversa entre Neymar e Galvão, vai! Tá aqui, Neymar. Oi, amor. O que está acontecendo? Galvão, nada. Certeza? Sua voz está estranha. Precisamos conversar pessoalmente. Excelência, me cai a Olimpíada, hein? Como é que tá? Cara. Primeiro nós tivemos uma piada pronta. Opa! Né? Que é... Primeira medalha do Brasil foi... tiro. É verdade. Bronze. Não, foi prata. Foi prata, né? Prata. Mas é uma injustiça. Por quê? Porque em tiro nós somos ouro. Ouro, mole, tranquilamente. Então já tem uma injustiça. Então nós temos prata, 2 medalhas já. Prata. No tiro. E o primeiro ouro do Brasil, que é judoca Rafaela Silva. Maravilhosa. Linda. Deu um impão no racismo. Maravilhosa. Não, as mulheres estão arrasando, né, estão ótimas. Judô, handebol, vôlei, futebol. Isso. Agora é o seguinte, então as medalhas brasileiras, tiro e porrada, não tem conversa. Estamos firmes. As primeiras 2 medalhas brasileiras, tiro e porrada, só falta bomba. Ô, Excelência, é uma valesca popuncom, uma valesca popozuda. Vai ter golpe, sim. Agora, Excelência, para concluir, um juiz federal, muito acertadamente, liberou o direito à manifestação política nos estádios da Copa. Na realidade, liberou fora Temer. Mas na
nada impede que chegue lá e bote fora Dilma, fora a tomada de Três Pinos. O importante é que cada um fora faça... Pochete, fora minha sogra. Agora é o seguinte, agora diz que tem um que fez uma placa, né, colocando ali um fora Temer. Mas como é que foi que eu vi hoje? Você botou na sua coluna na fora Temer. Isso, como é que é? Assim, fora Temer e leva o Neymar junto. Que agora vai ser fora Neymar. Ah, vai. Fora Dilma já tá fora. Vai gritar fora. Eu vou gastar tinta com cartaz. Hasta amanhã, agora, fora minha sogra é bom. É bom. Hasta amanhã, excelência. 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade desta quarta-feira, com a promessa de que amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de volta. Eu e vocês. Até lá, uma boa tarde e tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Falando a Verdade. 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 Falando a Verdade.